Bom, então, boa tarde a todos. Sou a Rosana, estou doutorando aqui no programa, orientada pelo professor Rogério Ferraraz também. E eu apresento hoje um esboço do trabalho que eu estou realizando no doutorado. E hoje eu trago aí alguns questionamentos sobre mudanças na exploração do medo psicológico no It, de 1990, uma obra-prima do medo, e It, a Coisa, tá? Então, aqui eu trago uma introdução a partir da análise comparativa entre o filme de 1990 e a versão cinematográfica de 2017, as duas obras baseadas né, no romance de Stephen King, eu percebi uma mudança no tratamento dessas questões emocionais, tá? Enquanto a narrativa de 90 apenas cita e sugere algumas questões que possam ou não existir nas personagens, na versão de 2017, essas questões elas são muito mais evidentes e explícitas, tá? O filme utiliza essas questões como gatilhos que direcionam para um medo um pouco mais específico do espectador, através dos processos de projeção e identificação dessas questões, tá? Então, aqui, os meus questionamentos são: quais são as reais intenções da mudança de abordagem audiovisual em cada uma das obras? Como cada personagem se comporta em cada obra de diferentes épocas, como ocorre a percepção do espectador em cada uma delas, e esses são alguns questionamentos que conduzem as minhas análises a respeito dessa obra do Stephen King, tá? Então, aqui eu trago, para dar uma ilustrada nessas minhas ideias, aí a capa de 1986, do livro, tá, original. Inicialmente, então, aqui no Brasil, a versão dele saiu com uma aranha na capa, não tinha nada de palhaço ainda. E o palhaço, ele acabou sendo introduzido na capa depois do sucesso causado pela série na televisão do ano de 1990, tá? Então, uma obra-prima do medo, né? It, uma obra-prima do medo, é uma obra de 1990, foi uma série de TV lançada em 18 de novembro de 1990. Tem base, tem toda a inspiração feita no livro, né, do Stephen King. O enredo envolve 7 crianças que formam um clube de perdedores, assim intitulado por eles, e lutam contra uma força maligna representada pela figura do palhaço. Essa figura do palhaço representada no seriado, tá? A obra mescla entre a atualidade 85 e 1957, que é o passado, usando a lembrança dos personagens adultos para trafegar entre os tempos. Essa atualidade aqui, da qual eu estou me referindo aqui, ó, ela tem referência à atualidade da qual a série se passou, tá? Como ela era uma obra de 90, 1985 era muito próximo ali do tempo que estava acontecendo a narrativa, tá? Então, eu trago aqui a imagem, né, do Pennywise da época, que apresenta um visual colorido de aparência amigável. A obra ela aponta algumas formas de medo, fobias apresentadas em determinados momentos. Então, apesar disso ser tratado ali, ela não tem uma profundidade como apresenta a obra cinematográfica mais atual. O fato dessas fobias serem tratadas um pouco mais superficialmente nessa época direciona o terror, o medo causado nas pessoas mais para a presença do palhaço do que para, de fato, essas questões emocionais tratadas. Existe uma superficialidade na abordagem desses traumas que na obra de hoje a gente percebe um aprofundamento e uma exploração maior delas. Aqui a capa de lançamento, né, do filme de 2017, que foi exibido exclusivamente nos cinemas e dividido por 2 partes, tá? Que acontece em 89, onde as crianças eram crianças, e 2016, enquanto eles eram adultos. Aborda os temas emocionais mais profundos, colocando a figura do palhaço ainda mais assustadora. Então, existe uma exploração dessa figura com cara medonha, tá? E isso ajuda a conduzir gatilhos de medo através da existência desses personagens. Então, aqui, o Pennywise ele apresenta uma fisionomia um pouco mais confrontadora, que se esconde atrás dessa máscara de palhaço, tá? A gente percebe claramente um Pennywise menos colorido e muito menos amigável ali na sua fisionomia.
tá? Aí eu trago também algumas pesquisas que eu fiz a respeito do medo que existe de palhaço, que é intitulado por courofobia, que é um nome atribuído às pessoas que têm algum tipo de aversão a personagens com o rosto pintado, tá? Por ter relação com experiências negativas ou algum trauma vivido na infância, que pode gerar constrangimento ou negação de conseguir lidar com isso. O fato de terem suas identidades ocultadas pela maquiagem gerou diversas lendas urbanas em todo o mundo, o que possibilitou com que a exploração pudesse ser feita com maior intensidade, utilizando o medo que as pessoas poderiam ter dessa personagem, tá? Ele conduz o medo nas duas narrativas visuais, o palhaço. Então, aqui eu trago algumas imagens para que haja uma aproximação da minha percepção a respeito das duas obras, tá? Então, aqui, essa do lado de cá, ó, é a obra de 2017, então a gente percebe um espaço mais escurecido, um direcionamento diferenciado do que ocorre aqui, ó, no filme mais antigo, onde ele tem até um sorriso meio infantil ali no rosto, tá? Então, em 2017, a gente tem algo mais sombrio e escuro, não mostra totalmente o rosto e a luz direciona o espectador para a leitura da boca e dos olhos do personagem, tá? Outra percepção que eu trouxe aqui para a gente refletir é que no livro a gente tem três posicionamentos diferentes em alguns personagens. A maioria deles, cada um tem uma condução diferente em cada obra, tá? No livro, o George, que é o menininho de capa amarela, quando ele morre, ele se aproxima do bueiro e ao conversar com o Pennywise, ele tem o braço arrancado por uma mordida, ele morre, mas ele não é sugado pelo banheiro, e ele é encontrado por um vizinho que o enrola em um cobertor e leva de volta para casa dos pais. Tá? Na série de 1990, a gente tem uma cena mais simplificada, tá? Quando o George morre, ele entra em contato com o Pennywise no bueiro. Fica indicado um ataque de mordidas, mas isso não fica claro, isso não aparece. Pennywise, ele simplesmente morde o braço e aí corta a cena e a gente vai pro velório ali do menino. E na sequência, os pais e os amigos participam do seu funeral e o enterro do corpo. Então, em 1990, esse corpo existe, ele é enterrado e é isso, tá? E aí a narrativa se discorre. Em 2017, a gente já tem uma cena muito mais longa, muito mais complexa, onde o menino é atacado de fato pelo palhaço, aparece o braço dele arrancado ali, e ele é sugado de volta para o bueiro, tá? Pelo palhaço ali. Então, ele conversa com o Pennywise em uma cena longa, tem o braço arrancado, e aparece com o braço amputado no chão, se debatendo ali. Quando o Pennywise puxa ele, fica só uma mancha de sangue com água ali naquele chão, tá? Então, aqui eu tenho algumas considerações finais. O trabalho está em transformação e alteração de recorte para redirecionamento dessa minha pesquisa. Então, eu pretendo analisar essas mudanças na representação desses personagens, com base na cultura e ocorrência de cada época, entender como essa mudança ocorreu e como essa abordagem pode modificar a forma como a gente percebe esse terror em cada obra e em cada época, tá? Então, eu apresento aqui. Então, aqui a minha bibliografia referencial, e só agradecer a presença de todo mundo, meu contato. That's it. Obrigada. Obrigada a você. Eu vou deixar então as perguntas para o final, certo? Eu vou passando todo mundo, depois a gente faz as perguntas, certo? Depois você troca uma ideia com a o Francisco. Você vai gostar do Cifanquinho. Amanda, pode ser você então? Aí, caso Pode, você pode. quiser compartilhar alguma coisa, Vou compartilhar aqui só um momento. se ficar ruim, se você quiser deixar a câmera desligada, assim, durante a apresentação, você pode falar. Perfeito, então. Então, boa tarde a todos, né? Eu sou a Amanda Lousa, sou mestranda no PGCom da Universidade Federal de Goiás, na linha de pesquisa de mídia e cultura.
A orientadora é a professora Lara Sattler, infelizmente não conseguiu participar hoje, né? A intenção é que ela estivesse aqui também, mas ela teve uma outra reunião. Então, só. Eu vou falar hoje sobre um exercício, né, que surge de um desdobramento a partir da pesquisa que a gente está desenvolvendo. Essa pesquisa tem como tema o filme Bacurau, né, e entendendo o filme em circuito. Então, entendendo o filme enquanto produto cultural, né, trabalhando através de pensar o contexto das culturas vividas, a produção do filme, o texto, né, ou o filme em si enquanto produto cultural, e as leituras feitas a partir do filme. O foco principal, então, nas leituras, né? Então, analisar as percepções do Bacurau em diálogo com o contexto de lançamento, fazer esse diálogo entre leituras e culturas vividas, principalmente. E daí, então, surge esse exercício que eu vou apresentar aqui para vocês hoje, né? A gente realizou uma coleta de comentários na rede social Letterboxd. E, então, a intenção é compreender como o insólito ele é percebido pelos espectadores brasileiros do filme, né, em sua época de lançamento. Então, entendendo o insólito enquanto esses elementos narrativos que são incomuns, né, do filme. E como eu trouxe a citação aqui da Laura Carpa, né, e do orientando dela na época, o Dia de Nascimento, num artigo da Intercom, né, então essas similaridades, né, nessas vertentes do insólito ficcional, uma coisa que se aproxima, né, é esse objetivo, então, de provocar o incômodo no leitor, no espectador e até nos personagens. Partindo daí, então, a gente já tinha essa coleta dos comentários do Letterboxd, né, e aí focamos na primeira quinzena, assim, de lançamento nacional do filme lá nos cinemas comerciais, né? Então, ali do dia 29 de agosto até o dia 15 de setembro de 2019. E consideramos comentários em inglês e português, porque a gente percebe um comportamento dos usuários dessa rede, que são brasileiros, eles fazem comentários em inglês para ter uma projeção maior, né, das suas reviews ali. Então, delimitamos algumas palavras-chave e fomos fazendo essa pesquisa pelas palavras, né? Então, para identificar os comentários. No total, primeiramente, nos deparamos com 50 comentários, aí desses mais de 900, que usavam esses termos. A gente trabalhou com o prefixo de cada palavra, né? Então, para ficar mais fácil. Então, a palavra estranha, estranha, estranhamento, e aí a gente foi identificando assim, né? Esses que aparecem com asterisco aqui são comentários que aparecem em mais de uma desses termos. Então, desses 50 comentários, a gente reduziu os comentários que não eram de brasileiros, comentários duplicados, chegamos a 39 comentários. E aí, enfim, né, chegando aí nas percepções das pessoas sobre o filme. De maneira geral, nesses comentários, foi muito pontuado o estranhamento do espectador, né? Ele surge muito a partir da mistura de gêneros que tem no filme, a partir dos acontecimentos e de como os personagens de alguma forma naturalizam isso. Então, a violência que de alguma forma é naturalizada. Então, esses elementos principalmente. E aí eu destaquei, né, alguns elementos. A gente tem também aqui a interação que esses comentários tiveram, né? Então, se eles receberam likes, quantas estrelas essa pessoa deu para o filme, enfim. Então, essa primeira pessoa vai falar que Bacurau faz parte de uma disputa entre o estranho e o comum e o comum para chegar ao próprio conceito. Outra pessoa fala que a artificialidade é toda assumida desde a primeira sequência, logo na cena em que o caminhão vai passando entre os caixões, né? Então, aí esse entendimento da imagem insólita em si, né? E aí, como eu falei, a questão da mistura de gêneros e a referência a essa aproximação que o público fez com outros filmes que também têm elementos insólitos. Então, ali,
fala que o filme está dentro de uma fronteira de gêneros, e aí novamente vai citar a questão da violência, né? O banho de sangue é catártico, mas de um modo estranhamente deslocado, que recusa a literalidade e abraça a ambiguidade. A personagem Lunga também é comentada, tem um outro comentário que vai dizer que é uma personagem inusitada. Então, ali, esse comentário eu achei bem engraçado. Me falou, eu não esperava, mas eu não sei o que esperava, mas com certeza não era um faroeste tropical revenge thriller com toques psicodélicos. E aí, faroeste spaghetti, terror, ficção científica. E aí vão falar que é a versão nordestina de Get Out, que é um filme distópico, que tem violência escatológica, que tem momentos densos de tensão, que vai gerar essa apreensão no público, né, esse estranhamento aí com o que está acontecendo em tela. E aí, por fim, a gente começa a pensar, então, nesse insólito enquanto categoria para a realidade, né? Esse comentário vai falar da questão do tiroteio que aconteceu no Texas, nesse mesmo período aí do lançamento do filme, que vai data do dia 1 de setembro, e vai fazer esse paralelo, né, com o relato de um dos personagens do filme, né, que é um estadunidense que conta que quase fez a mesma coisa, mas ele não conseguiu, preferindo reservar a fúria para os inferiores nordestinos, né, que dentro da concepção ali do personagem, né, de que o correto era descontar essa fúria naquela população. E aí ele fala, né, a contextualização imediata de Bacurau no cenário sociopolítico moderno é de gelar os nervos e travar a garganta. E aí, caminhando para o final, né, novamente, um outro comentário dizendo que o filme vai se passar num contexto distópico, né, para falar que... E vai fazer um paralelo aí com esses contextos que a gente vive atualmente, de violência, xenofobia, ódio racial, e associa com The Purge, né, que é aqueles filmes Uma Noite de Crime. Ele vai falar que as fantasias violentas do The Purge eles se transfiguram em realidade, né? Então, e os tiros verdadeiros de Bacurau já ressoam há alguns anos pelo Brasil em forma de diálogo. Então, na verdade, esse estranhamento do filme ele se aproxima muito do que, de acordo com esses comentários, né, da cultura vivida da época, né? Esse último comentário, né, vai falar que o filme é um tapa na cara e um soco no estômago, né, na forma dessa mistura de gêneros, que o filme é, acima de tudo, de fato, uma alegoria e um retrato do cenário político e social atual do Brasil, né, ali logo depois da eleição, né, do Jair Bolsonaro e todas essas questões ali que já vieram antecedendo essa própria eleição de 2018 ali, né, o ano de 2016, a questão do impeachment. E aí vai falar, né, que o filme ele provoca um misto de sensações surpreendentes no espectador, que não sabe para onde a trama vai levá-lo. E aí, dialogando com a primeira captação ali que foi que eu apresentei desde o começo. Barra questionamento, né, de que então a gente vivemos em uma cultura do insólito, né, esse nosso momento aí de cultura vivida atual é inserida dentro aí de um insólito, de um absurdo. É isso, gente. Muito obrigada. Até mais. Obrigada, Amanda. Mas não passou o tempo, não. Certinho. E agora o Kiko. Kiko, é você o próximo? Depois o Marcos, eu vou deixar você por último. Pode ser? Que cara consente, Marcos. Cadê ele? Ai, Eu vou. pode ser. Pessoal, Vou colocar desculpa a confusão. Tá Que ruim o confusão. dia inteiro aqui, e aí no outro painel também aconteceu a mesma coisa. Aí eu corri com o notebook aqui, mas tá ruim, aí agora deu certo. Uma pena que eu perdi o da Rosana sobre o It, mas, bom, tô aqui. Vamos lá, então, Stephen King e os Passos da Sua Dança Macabra, um escritor crítico fundamental para o Reino Inverso. Então, esse trabalho, ele nasceu como um artigo, né? O artigo é o trabalho final da disciplina de crítica como produção e prática cultural, do professor Inês e do professor Fábio. Então, em princípio, ele ia ser um capítulo da monografia, que é o que eu estou pesquisando, que é o Reino Inverso. Então, a gente vai chegar lá, eu vou contando tudo, né? Nele, são os objetivos
reconhecer Stephen King como um escritor. Então é todo um percurso ele como escritor best-seller, como escritor crítico, então escritor teórico, e o que isso tudo vai ter a ver com o Evil Dead, e não só com o Evil Dead, como com o Raimiverso em si, que é o universo dos filmes do Sam Raimi, o diretor de Evil Dead de 1981, e do mais recente, entre outros filmes, né, mas o mais recente, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, de 2022. E como a frase dele, a que a gente vê ali na capa de uma das versões, uma das capas do Evil Dead, como aquela frase dele foi parar ali e o que isso serviu para, de acordo com a visão aqui desse trabalho, né, servir para alavancar, né, para ser ali a poeira inicial do Raimiverso. Então, contextualizando, né, o artigo, primeiramente, ele não contextualizava porque se tratava de um capítulo da monografia principal, mas aqui eu explico rapidamente, né? O Raimiverso é o universo dos filmes, então a gente nota as marcas do cinema autoral do Sam Raimi, então são os passeios de câmera, a linguagem, o grafismo, os ângulos, os processos criativos, que o mais importante são os processos criativos, porque o primeiro filme dele, ou o primeiro cinema dele, como eu tenho chamado na pesquisa, eles não tinham dinheiro, então era tudo feito de uma maneira como um bricoleur, né? Assim, testando, experimentando, muito parecido com o que o D.W. Griffith fez, né? Então, aqui a gente vê alguns recortes de inúmeras críticas de jornais da época. Então, aqui tem André Barcinski, tem o Rubens Evaldo Filho, muitos críticos já reconhecendo esses traços, como que profetizando as loucuras que ele estava fazendo, como isso estava se tornando uma marca dele, né? E aí a pesquisa principal, as relações que a experiência de assistir ao último filme no cinema 4D, o que isso tem a ver com a maneira que Evil Dead foi filmado, né? Então esse todo é o contexto do Raimiverso. Então agora o que o Stephen King tem a ver com isso tudo? Qual é o papel do Stephen King? Como eu estava falando, a disciplina de crítica. Então, ao longo da disciplina, a gente foi lendo, estudando vários textos, né, de pesquisadores, de escritores críticos, escritores que também faziam crítica de cinema e como eles influenciavam as produções culturais. Então, o objetivo do trabalho é colocar o Stephen King como um deles. Então, o trabalho foi escrito como os capítulos são alusões às danças. Então, posicionando o Stephen King inicialmente como escritor, um best-seller, né? Carrie foi o primeiro romance, né? Ele escreveu, começou a escrever, não gostou, ia jogar fora, a esposa dele recolheu das entranhas do lixo e falou, não, isso aqui tá bom, vai em frente. E aí ele explodiu para o mundo, foi adaptado, né, pelo Brian De Palma em 76, o filme estrondoso sucesso que todo mundo conhece. Então, então nós já posicionamos ele como um escritor. E ele é uma importante referência, né? A gente sabe até hoje, se a gente vê uma Eleven do Stranger Things, vai ter muitos traços do King, né? Então ele influenciou muitas produções. E depois, na sequência, isso tudo na introdução sangrenta, né? No primeiro baile, posicionamos ele como escritor crítico. Ele vinha desde os tempos de faculdade, quando ele escrevia para o jornal da Universidade do Maine, ele escrevia colunas, então, fazendo listas, criticando, por exemplo, a Guerra do Vietnã e assim por diante. E, na sequência, ao longo das décadas, ele escreveu para Entertainment Weekly, achei diversos artigos num fã-clube holandês, foi só onde eu consegui encontrar, tem diversas críticas ao longo desses mais de 10 anos, as coisas que ele ia escrevendo. Né? Então, essa é a metodologia, basicamente o levantamento desse material e encaixando muitos preceitos que esses escritores críticos falavam como um escritor crítico né, agia, atuava. O próximo capítulo, A Dança Macabra e seus passos teóricos. Aqui posicionamos o King como um escritor teórico. Então, o primeiro livro dele de não ficção, de 1981, foi publicado um ano antes, portanto, do sucesso de Evil Dead, que Evil Dead foi estrear só lá na Europa, no Festival de Cannes, porque lá nos Estados Unidos ninguém estava dando bola. Então é quando ele conhece.
Então, ele não chegou a sair no livro Dança Macabra. Então, ali ele vai fazer, ele decide contar a verdade. Então, ele faz muitos ensaios, os dois principais que a gente discute aqui no artigo é o filme horror moderno americano e o filme de horror como junk food, né, como uma comida não saudável. Então, ele vai discorrer sobre o gênero. E aqui a gente consegue encaixar muitos preceitos desses autores, como eu vinha falando. Então, o espírito crítico na hora da criação, que a Maria Cecília falou, o Bernadette falou da revisitação das suas próprias críticas, porque tudo se transforma, né? Os textos se transformam, os filmes se transformam. Então, é um trabalho sem fim. Você tem que assistir o mesmo filme por 20 anos para poder também evoluir na sua crítica. Então, King fala disso, quando ele fez uma crítica do filme Amityville, depois ele revisita a sua crítica e faz uma nova crítica dizendo que agora ele reconhece certas coisas, né? Então ele está teorizando e discutindo. Então aqui, portanto, a gente posiciona o King como um escritor teórico. Aqui eu peguei uma parte, não é citação, né, mas é um conteúdo que o Ricardo Piglia, o escritor argentino, também é crítico, o movimento natural do escritor em direção ao saber e do querer ensinar como fazer. O Piglia fala assim que todo escritor é um pedagogo. Ele muda a maneira de ler quando ele escreve. E uma coisa muito interessante é assim, enxerga as marcas do que queremos fazer. Então, tudo isso a gente percebe ao ler o Dança Macabra. Agora, o que faz a ligação, né, a ponte com o Remiverso. Stephen King, né, o Sam Raimi, aliás, já era fã do Stephen King quando ele fez o Evil Dead e quando eles se conheceram em Cannes, né, em 1982. Ele chegou, conversou com o Stephen King ficou assim embasbacado com o filme, com o Evil Dead. Essa é uma história super conhecida, tem inúmeros documentários, inúmeras entrevistas, artigos, enfim. Através lá do Irving Shapiro, eles se conheceram. E o King ficou maravilhado, adorou, e aí o Sam pediu para ele que escrevesse uma quotation, né, um endosso para o filme. E aí ele falou assim, não, eu não vou fazer isso. Eu vou escrever uma resenha para a revista, né, para a Twilight Zone, e aí se tiver alguma frase lá que vocês gostem, vocês podem usá-la na divulgação do filme. E aí foi isso que aconteceu. Nesse capítulo da crítica, né, eu pego assim alguns trechos dessa resenha e vou também validando King, né, como um crítico, né, de cinema. Então ele, por exemplo, como eu estava falando, ele se deleitou com a câmera de Sam Raimi, tal como Almeida Salles se referiu aos experimentos de Griffith. Então ele falou assim que são processos o Almeida Salles falou de Griffith, processos que são encontrados apenas no cinema. Então são coisas que o King falou também. E ele também estava criticando Hollywood. Por que um filme desse você não vai chegar a ver, né? Então ele fala assim no título. Se você ainda não viu, né, era melhor você ver, porque senão você pode ser que não veja. Quer dizer, Hollywood vai perder isso. Então alguns e vários outros trechos também são brevemente analisados, mas tudo conceituando o King como a alavanca fundamental para despontar o Remiverso, né? E o trabalho termina com a reverência final, que a gente, né, pontua tudo isso, todo esse percurso que foi feito, então conclui-se que o Stephen King é responsável ou parte, né, importante do Big Bang do Remiverso. Os pedaços de cinema de Sam Raimi é muito interessante, porque o Santos Cunha fala do pensamento andradino, né, do Carlitos. Então, aqui eu posiciono o Bruce Campbell, que é o ator principal, ele faz até as pontas no Homem-Aranha, fez uma ponta também no Doutor Estranho. Então, ele é o Carlitos do Sam Raimi, né? Ele está fortalecendo o universo desses filmes. E aqui, a amarra final, pelo menos até o momento, nós temos a feiticeira Wanda, a estranha. Ela é a feiticeira Escarlate, naquela cena que ela tá no filme do Doutor Estranho, ela tá saindo, indo para pegar lá a menina que ela precisa para manipular o tempo e tal. Ela tá com esse visual de Carrie, então atrás de fogo e morte, destruição, ela com sangue no rosto, ela vindo assim quase que robótica, né, como a Carrie
faz quando está experimentando a telecinesia dela. Então aqui ele está fazendo uma forte referência ao Stephen King, quase como uma homenagem, né? De acordo com a visão aqui desse trabalho, né? E aí eu termino com a citação da Paula Vartuk, que é uma crítica que é da escola da Super 8. Ela adora Super 8, gostava dos filmes de Super 8, que é a escola de Sam Raimi, né? Então, ele começou a fazer os filmes tido como magia, né? Era uma magia brincar, fazer os filmes e mexer, manipulá-los. Então, ela fala isso, que o artista inspirado às vezes está à frente do seu tempo, é um intermediário entre os deuses e os homens, uma espécie de xamã da sociedade. Só que aqui os deuses e os homens, na verdade, são os homens e os demônios, né? Porque o universo, tanto do King quanto do Sam Raimi, são diversos seres terríveis e horrorosos e, por que não, maravilhosos, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado, espero que tenham gostado. Perfeito, Kiko. Aqui todos gostamos desse funking. Marcos, você é o próximo. Aqui. Ai, meu filho. Foi? Tá aparecendo? Foi. Certinho. Pode. Pode ir, Marcos. Bom, então, primeiro, boa tarde. Sou o Marco Júnior, eu sou também doutorando da IMB. Eu sou da pesquisa, faço uma pesquisa sobre Atlanta, a série Atlanta, né, orientada pelo professor Rogério Ferraraz. E nós somos da linha um, né? Eu, a Carol Rosana, a gente trabalha com a análise de produtos audiovisuais. E como o Rogério é um cara que trabalha, gosta do insólito, né? A gente acaba abraçando isso. Bom, então eu queria iniciar a minha apresentação dizendo, começando que essa questão do sonho febril, o ambiente propício para esse sonho febril é o pós-moderno, né? Que vai permitir que, nesse caso, nós criemos obras, ou nós possamos fruir de obras audiovisuais que vão atingir os espectadores em diferentes níveis culturais, nacionais e socioeconômicos, né? E no caso de Atlanta não é diferente, né? Porque essa possibilidade que o campo, que o ambiente, né, pós-moderno traz, Atlanta se utiliza, né? Então a gente está falando de uma série estadunidense, que vai se utilizar de vanguardas, de conceitos das vanguardas artísticas, elementos da cultura pop, estudos raciais e o onirismo, né, ou seja, essa questão onírica do sonho, como meio de ligar todos esses elementos, né, trazendo um certo tipo de experiência que é fazer com que a audiência saiba, né, ou se coloque no ponto de vista de uma pessoa que tem um corpo negro, né, ou do ponto de vista da negritude, né. E aí vai usar sempre o estranhamento, né? Então vai sempre esse jogo dual da identificação versus estranhamento, né? E aí eu costumo dizer que isso é um sonho febril, né? Que não é um sonho que vem do descanso, que vem do momento pós a vigília, mas ele vem desse hiperestímulo. Então, a série dela basicamente, ela é uma série de dramédia, né, do gênero dramédia. Ela é estrelada, produzida, criada e atuada pelo próprio Donald Glover. E ela foi exibida, né, pelo canal FX, agora não acontece mais, né, porque já terminou, ela teve 4 temporadas. E esse aqui, basicamente, a série ela conta a história do Ernest, que é o próprio Donald Glover, que ele sai de Princeton, volta para Atlanta, ele sai de Atlanta para Princeton, e aí ele volta para Atlanta, pobre, quebrado, né? E aí ele descobre que o primo dele, o Alfred, ele tá começando a subir na, na cena do rap em Atlanta. E aqui é o amigo dele, o Darius, que é o melhor personagem, né? E eu vou explicar por quê. E o Earn, ele namorado, marido, ex-namorado, ex-marido, eles estão entre relacionamento, e ele é o pai da Lottie. E às vezes eles ficam, às vezes eles não ficam, é uma relação bem conturbada. E essa é a premissa inicial da série, mas, na verdade, eles vão tratar de muito mais temas, como racismo, por exemplo, né? Eles tratam sobre pobreza, sobre a fama e tudo isso, e o insólito, o onirismo, o surrealismo, são palavras-chave que a gente pode inserir. E muito desse caminho insólito é feito pelo Darius, que é o amigo
do Alfred, é ele que nos guia dentro desse universo, né? Toda vez que ele está no episódio, certamente algo estranho vai acontecer, né? Bom, e aí eu queria trazer algumas questões do porquê eu digo que o pós-moderno é o ambiente adequado barra ideal para esse ambiente febril, né? Claro que existem muitas linhas de interpretação para o pós-moderno, né? Mas, no geral, todo argumento pós-moderno ele vai negar a existência de uma realidade objetiva. E aí isso independe da percepção humana. Então, o conhecimento ele pode ser filtrado, adaptado pelo prisma de classe, raça, gênero e outras variáveis. Então, o conhecimento ele não está fechado, ele pode ser filtrado por diferentes etnias, pessoas ou condições, e não existe uma realidade objetiva. E tão importante quanto isso é o pós-moderno consagrar essa subjetividade. Então a linguagem, ela não é confiável, né? E ela é instável, né? Porque você tem uma lacuna entre o que é dito e o que é entendido, né? E mesmo essa noção de indivíduos totalmente racionais e autônomos também é descartável, né? Porque nós somos moldados de modo consciente ou não por um tempo, por uma cultura específico de um lugar, de um momento, né? Seja um momento fugidio ou seja um momento ah, é, 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 seja maior. Então, o pós-moderno ele permite essa compressão do tempo e do conhecimento. Uma das coisas que eu trago nessa pesquisa também é o estranho, né? Mas o estranho visto pela prisma do Freud. Ele vai chamar de Das Unheimlich, onde ele vai dizer que, basicamente, esse estudo, né, esse ensaio que ele faz no século XIX, vai marcar basicamente a vacilação em que o ambiente familiar, né, aquilo que você conhece, aquilo que para você é compreensível, ele vai se mostrar outro, ele vai sair desse lugar, e aí a fantasia, né, aquilo que a gente tem como invisível, se torna uma realidade homogênea, né? E aí, tanto que algumas das traduções, hoje a gente chama de estranho, infamiliar, né? Acho que a tradução agora do livro Último que saiu é infamiliar, mas das traduções foi o estranho ou o inquietante, né? Então, ele vai dizer que, como o Maurice Blanchot falou, né? É o viver um acontecimento em imagem, você colocado fora de si. Só para ter uma ideia, né? O Freud ele teve esse insight quando ele estava numa viagem de trem e aí ele olhou para a porta e tinha um velho, muito estranho, palavras dele, tá? Tinha um velho de aparência desagradável tentando entrar na cabine. Ele ia falar que ele estava na cabine errada e, na verdade, era um espelho, era um reflexo dele mesmo. Assim. Então, ele falou: Minha nossa, eu não me reconheci, meu Deus, esse velho estranho sou eu. Então, a Atlanta se utiliza disso também, até mesmo porque você tem a Atlanta do mundo real e a Atlanta onírica, a gente vai chamar de né, a Atlanta estranha, né, Atlanta infamiliar, eles vão sempre colidir. Eu vou falar disso daqui a pouco. E o próprio surrealismo, né, ah, pro Stan, né, quando ele vai fazer estudo de cinema, ele fala, olha, para os surrealistas, né, o cinema, ele tinha a capacidade transcendental de liberar aquilo que é reprimido, de mesclar o conhecido e o desconhecido, o mundano e o onírico, né, o cotidiano e o maravilhoso. E Atlanta, mesmo com essas características de usar a cultura pop, como eu falei anteriormente, ele vai se utilizar do surrealismo como elemento chave, até porque o modo de usar o onirismo vai fazer a gente questionar, né? Às vezes a ficção ela é mais real do que a própria realidade, né? Então esse limiar do real e do sonho é o que vai gerar esse ambiente onírico que a Atlanta vai usar. E aí, eu quero trazer, eu vou te dar o episódio chamado Three Slaps, é o primeiro episódio da terceira temporada. Fazendo um resumo rápido, esse menino do meio aqui, o nome dele é Loquarius, ele tem um sonho muito estranho, que são um homem branco e um negro conversando num barco, e eles vão falar sobre privilégios brancos e tal, e aí no final tem uma cena de terror, assim, pula do terror, e aí ele acorda, é um sonho que ele tem, e aí acontecem várias situações insólitas dentro da escola, na qual ele é expulso de casa,
e aí ele é adotado por duas mulheres brancas, né? Um casal de lésbicas brancas. Isso é muito legal porque isso é um paralelo com a vida real, tá? Então aqui do lado você tem a cena na esquerda, a cena do filme, né? Desculpa, do episódio. E do lado direito são as crianças da vida real, né? Que são conhecidas como família Hart. E na vida real, né? Então essas crianças foram adotadas e no final, o final é bem trágico porque ah, elas foram mortas pelas mães, né? Foi um suicídio coletivo porque elas maltratavam as crianças e tudo mais, né? Elas apareceram como celebridades na- nas mídias e tudo mais, depois descobriu que, na verdade, elas maltratavam as crianças, só que na vida real, o Love Travis, ele consegue fugir, né? Ele foge com os irmãos dele. E aqui estão alguns paralelos, né? E a parte mais legal de tudo isso, né, é que no final a gente descobre que o episódio era um sonho do Ernest. Então, Atlanta vai oferecer para nós um questionamento da realidade, né? Para entender como a sociedade, fazer uma crítica da sociedade contemporânea. E a gente discute isso não só porque a Atlanta é uma série contemporânea e tudo mais, né? Mas, ou ela usa dessa intertextualidade para contar suas histórias, mas é porque ela vai, de fato, mostrar que a gente talvez esteja nesse sonho febril, né? E se a gente está num sonho febril, a questão é, se isso é um sonho febril, quem é o sonhador? Quem é que está sonhando isso, né? Então, fica esse questionamento para nós. Aqui estão algumas referências que eu usei para poder construir esse trabalho, né? E Perfeito. Eu acho que o Marcos travou. travei, não. Travou um Travei? pouquinho, Não, mas ele voltou. falou que terminou aqui. Ah, então foi o Voltou, meu. ele Ah, então eu, disse. eu causei aqui. Carol, você não Fui faz isso eu. não que eu sair correndo no final, desabalar da carreira, você não veio falar não, viu? Eu tô indo- Não, eu acho que fui eu. Pior que acho que fui eu mesmo. Ah, É, eu acho que foi você que travou aí. que travei aqui, tô Quem travou viajando. foi a gente, depois de uma aula dessa. Que isso, que isso. Alguém tem perguntas? Quem tem perguntas? Pode fazer por chat, falar, escrever. Renata falou, gostei muito, aprendi demais com vocês hoje. Não, eu ia Quer falar? perguntar para Hum, para Amanda, porque tipo, foi um hum, levantamento, assim, eu tava tentando escrever no chat, mas tava tentando ligar as coisas, então não deu para fazer as duas coisas. deixa eu olhar aqui. Eu queria saber, Amanda, assim, porque um dos comentários que foram feitos sobre o Bacurau que eu achei massa foi tipo Geralt brasileiro, assim, eu achei maravilhoso. Você sabe, a pessoa que colocou esse comentário, ela especificou o porquê? Porque eu nunca tinha feito essa relação, mas Também não. E olha que eu tô estudando Bacurau, mas eu não tinha visto. Do Geralt, não. Tinha visto de outros, me mas sobre o lembra, Geralt. assim, de fato lembra bastante. A pessoa chegou a colocar o porquê ou não? A pessoa só comentou e. Não, aquele foi o comentário todo dela, assim. Os outros comentários eram trechos, assim, mas aquele do Geralt foi só aquilo mesmo, assim. Achei muito interessante também, falei, gente. Interessante. Massa, massa Mas foi demais. só isso mesmo, o Geralt brasileiro e Nunca ouvi fazendo falar. associação, né, falando dos Muito bom. Coincidência ou não, eu estava fazendo um trabalho com a Inês numa disciplina, e eu também estava falando sobre Bacurau, Amanda. E a gente pegou mesmo umas críticas. Aí eu fui lembrando, assim, ouvindo o seu trabalho, eu fui vendo ó, as críticas, eu peguei algumas críticas de fora, e eu tô fazendo o Bacurau, ele vai fazer parte do meu trabalho de doutorado também, então eu queria muito ver o seu trabalho. Parabéns. E Stephen King, né, gente? Eu acho que a Rosane e o Kiko vão ter que conversar entre si. Vocês conversam aí, porque Isso aí foi sensacional. Escolheram certo, falaram bonito demais. Foi tô incrível. vendo aí, ó. Obrigada. Escolhi a dedo. Eu chego lá aos trabalhos e Uhum. falo, tipo, fazer uma mesa do Stephen King, melhor. Puta, Mais fácil. Mas, demais. olha, olha, ia ser legal, hein? Fazer um e-book de Stephen King. Olha, eu já tô querendo fazer, Sim. inventar moda. Já tá querendo inventar moda, aquela boca, Carol. Ah, então, é que eu não tô em casa, Olha Kiko. lá. Eu tenho uma coleção gigantesca de popinho e tem muitos do It, Verdade. assim. Tem ele com o braço, tem ele sem o braço, tem o Pennywise em várias situações. Eu tenho um É, vocês, rabínico, lembra um que eu mostrei? Eu tenho um. Lembro, Eu tenho o maravilhoso, que eu Eu tenho o morri de Pennywise, inveja. assim, tá longe. Morri de inveja dele, morri. É uma gracinha. Comprei ele na Comic Con, Kiko. Depois eu mostro pra você.
Ele é de gesso, não é gesso, é uma resina, uma gracinha. Ai, aí então, gente, acho que, bom, a gente acabou terminando já, são 5 horas, ninguém mais tem dúvidas, eu gostei de tudo, eu já conheci o trabalho da Rô, do Kiko, do Marcos, conheci da Amanda, gostei muito, ninguém tem mais nada para perguntar, e todo mundo assinou a lista de presença, bonitinhos, Sim, sim, e aí eu tô Bom, né? convidando vocês para amanhã também, aí amanhã vocês voltam, a gente vai ter de manhã cedo, amanhã, deixa eu ver aqui, que horas. A gente vai começar às É às 10, 10. e aí às 10. E aí vai ter a palestra de encerramento meio-dia, tá com o bom. Dr. Matheus Tagé. Gamificação fotográfica, a lógica das imagens fluxo. E aí nós vamos ter os GTs amanhã. Teremos 4 GTs amanhã. Aí quem tiver Legal. interessado, vai começar cedinho, aí meio-dia, 1 hora, a gente já termina tudo. Aí quem puder É vir isso aí mesmo. dar uma força, assistir, mandar para amigo, ver como. Certo? Acho que eu vou ter que tirar uma foto. Eu sou obrigada a tirar uma Beleza. foto, né? Por favor. Como é que. Eu sou obrigada, eu não ia tirar, não, mas depois eu vou me xingar. Não, tem que abrir. Abre aí. Não, já ia falar. Eu aparecendo com a Não, foto. Cara, sou, Abre a sou até câmera o aí, muito querida. Amanda. Nossa, pessoal. Ah, não é quero só tirar nós uma não, foto Amanda. Você aí. pode abrir a foto também. Aí, Ó, pode, o não, é pra pessoal todo mundo. saiu Ah, tudo eu de sou, Granada sou manhã. obrigada. também. É que Todo mundo. a minha conexão tá meio ruim, assim, mas Aí, ó. pode Agora Aí, ser sim. segura, Aê. Amanda. Deixa eu Abre aí, só. Leandro. Também a câmera também, pô. Deixa eu achar Eu não tô achando o botão aqui, achei. Eu Então vai, tiro, gente. cá. Já foi. 1, 2, 3, vamos achar. Foi? Saímos? Foi. É que o meu computador é meio louco. Ele para e você escolhe o que você quer. Não sei porque ele faz isso. Ele não tira direto. Ele faz você escolher que parte você quer tirar uma foto. Enfim, gente, é isso então. Bom, gente, Eu- obrigada. Foi um Nos prazer estar aqui vemos com amanhã. vocês. Adorei os Amanhã trabalhos estarei de Valeu. Rosana, apresentando adorei o Link da demais. Vez. Obrigada, obrigada. Ah, Mandem-me e-mail se Tchau. tiverem alguma dúvida aqui, que a gente vai se falando. Vi que tu tá lá no grupo. A gente troca Isso, se ideia lá, tiver troca figurinha. dúvidas. com Muito massa, certeza. gente. Será um prazer. Valeu, Certo? galera. Um Até beijo pra amanhã, vocês. Bom gente. Valeu. evento. Por quem puder vir, Tchau, tchau. tchau.